Você já pensou no que significa algo estar nos mapas e depois não estar mais? Não falo de lenda, nem de história contada em taverna. Falo de papel oficial, de linhas traçadas com confiança, de algo que por muito tempo foi considerado real o suficiente para orientar navios. Se você parar para pensar, mapas não são feitos para imaginar, são feitos para evitar erro. E ainda assim, durante séculos, marinheiros navegaram em direção a algo que hoje simplesmente não existe. Ou, pelo menos, não está mais lá. Imagine a cena. O navio avançando devagar, sem pressa, sem desespero. O horizonte aberto. O mar calmo o suficiente para não levantar suspeitas. Não havia sinal de perigo. Não havia tempestade se formando. Nada parecia errado. E talvez esse seja o detalhe mais desconfortável. Porque o mar não precisou ameaçar. Ele apenas deixou que acreditassem. Tripulações inteiras confiaram em mapas que diziam: a terra adiante. Algumas passaram dias procurando, outras semanas. Algumas nunca registraram o retorno. E não houve grito. Não houve colisão. Não houve momento dramático que merecesse um nome. Apenas a constatação silenciosa de que algo esperado não estava ali. É estranho como a ausência pesa mais do que o perigo visível. Um rochedo pode ser evitado. Uma tempestade pode ser contornada. Mas o que você faz quando navega até algo que deveria existir e encontra apenas água? Nesse ponto, a mente começa a trabalhar de um jeito diferente. Não é medo imediato. É dúvida. Você começa a revisar decisões, rotas, horários, instrumentos. Depois começa a revisar a si mesmo. Porque admitir que o mapa estava errado é admitir que você confiou demais. E no mar, confiar demais costuma cobrar um preço. É por isso que essas histórias raramente são contadas com clareza. Não porque sejam fantasiosas, mas porque são desconfortáveis. Elas não falam de monstros, falam de erro humano, de confiança coletiva, de algo que foi aceito como verdade, até que deixou de ser. No Caçador de Mistérios, a gente aprende cedo que nem todo mistério começa com algo inexplicável. Alguns começam com algo simples demais, um traço no mapa, um consenso, uma certeza compartilhada. E depois, silêncio. Se você está ouvindo até aqui, talvez já tenha sentido isso também. Não a curiosidade comum, mas aquela inquietação discreta que aparece quando percebemos que nem tudo some porque nunca existiu. Algumas coisas desaparecem, porque ninguém conseguiu explicar direito o suficiente. Existe um momento em toda a navegação em que procurar deixa de ser exploração e passa a ser teimosia silenciosa. Você não percebe na hora. Primeiro vem a repetição, o mesmo horizonte, o mesmo tom de azul, as mesmas ondas, sempre iguais. Nada confirma, nada nega. E isso desgasta mais do que um aviso claro. Se você parar para pensar, o ser humano lida melhor com o perigo do que com a ausência de resposta. Um recife aparece, você reage. Uma tempestade se forma, você decide. Mas quando o mapa promete terra e o mar responde com mais mar, o que exatamente você faz? Alguns capitães continuaram procurando, não porque fossem imprudentes, mas porque desistir significava algo maior. Significava aceitar que o erro não estava no clima, nem na corrente, nem no instrumento. Estava naquilo que todos concordaram em acreditar, e isso pesa. Os relatos desse tipo de situação quase nunca falam de pânico. Eles falam de cansaço, da tripulação ficando mais silenciosa, das conversas diminuindo, dos turnos sendo cumpridos com mais atenção do que esperança. Ninguém queria ser o primeiro a dizer em voz alta que talvez não houvesse nada ali. Porque no mar a dúvida é contagiosa. Um homem duvida, outro começa a calcular. Um terceiro prefere não pensar. E aos poucos, o que estava em jogo já não é a ilha. É a autoridade, é o julgamento, é a confiança mútua. Você começa a notar pequenos sinais. Não do ambiente, das pessoas. Olhares mais longos, respostas mais curtas. Um desconforto difícil de nomear. O mar continua calmo, indiferente. Ele não confirma o erro, mas também não corrige. E talvez seja por isso que esse tipo de mistério atravessa séculos. Não porque o oceano esconde algo, mas porque ele não sente a necessidade de esclarecer nada. No Caçador de Mistérios, a gente aprende a prestar atenção nesses momentos. Não quando algo acontece, mas quando algo deixa de acontecer por tempo demais. Porque é aí que o humano começa a se revelar. A tecnologia da época podia falhar, os mapas podiam estar errados, mas a mente humana reagia sempre do mesmo jeito, tentando dar sentido a um silêncio que não pede interpretação. Se você está ouvindo isso agora, talvez já tenha entendido. O verdadeiro peso dessa história não está em uma terra que não apareceu. Está no tempo gasto olhando para o horizonte, esperando que algo confirme
Que você não apostou tudo em uma ideia errada. E o mar? Bem, o mar nunca se apressa para responder. Existe um ponto em que continuar procurando deixa de ser uma decisão prática e passa a ser uma defesa psicológica. Porque admitir o erro não era simples. Não era só dizer, a ilha não está aqui. Era admitir que ela talvez nunca tenha estado. E isso colocava algo maior em risco. Se você parar para pensar, mapas daquela época não nasciam do zero. Eles eram copiados, ajustados, confirmados por repetição. Um traço passava de mão em mão até ganhar status de verdade. E quanto mais vezes aparecia, menos alguém sentia necessidade de questionar. No mar, confiança é sobrevivência. Questionar demais também pode matar. Então a linha permanecia. A ilha continuava ali, mesmo quando ninguém a via. Alguns navegadores relataram sombras distantes. Outros falaram de contornos que pareciam surgir e depois desaparecer com a névoa. Nenhum deles tinha certeza, mas todos tinham algo em comum. Ninguém queria ser o primeiro a afirmar que aquilo não existia, porque o problema não era estar errado sozinho, era estar errado contra todos os outros. Imagine voltar ao porto e dizer que navegou semanas em direção a algo que nunca esteve lá, que o mapa estava errado, que a rota foi um desperdício, que vidas foram colocadas em risco por um traço que ninguém conferiu de verdade. O silêncio nesses casos era mais seguro, e assim o erro se preserva. Não por mentira consciente, mas por desconforto coletivo. O oceano, mais uma vez, não interfere. Ele não apaga o traço do mapa, não confirma a visão, não corrige a rota. Ele apenas continua existindo, enquanto os humanos tentam proteger suas próprias certezas. No Caçador de Mistérios, esse é um padrão conhecido. Nem todo mistério nasce do inexplicável. Alguns nascem da recusa em admitir que algo aceito por muito tempo talvez nunca tenha sido verificado. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica voltar atrás. Você começa a perceber que o mistério não é geográfico, é psicológico. Não é sobre uma ilha escondida. É sobre o custo de dizer, estávamos todos enganados. Se você está aqui ainda, talvez já tenha notado algo importante. O mar não precisa esconder nada para criar um mistério duradouro. Basta oferecer espaço suficiente para que o ser humano projete o que espera encontrar. Apagar algo de um mapa não é um gesto neutro. Não é só passar a borracha ou redesenhar uma linha. É admitir em silêncio que durante muito tempo aquilo orientou decisões reais, rotas, viagens, riscos assumidos. E quando você apaga algo assim, não apaga apenas o erro, apaga a conversa sobre ele. Com o tempo, a ilha deixou de aparecer. Não houve anúncio, não houve explicação longa. Ela simplesmente parou de ser desenhada. Novos mapas surgiram mais limpos, mais corretos, mais confiáveis. Mas ninguém escreveu em letras grandes. Isso esteve aqui. E não está mais. Talvez porque isso levantaria perguntas demais. Quantas outras linhas nunca foram verificadas? Quantas certezas ainda estavam ali, apenas por repetição? O curioso é que, mesmo depois de apagada, a ilha não desapareceu de vez. Ela continuou surgindo em relatos isolados, em comentários vagos, em histórias contadas com cuidado demais para serem descartadas como fantasia. Vimos algo ao longe. Talvez fosse neblina. Talvez fosse só o cansaço. Sempre o talvez. E talvez seja esse o detalhe mais humano de todos. Porque o ser humano não lida bem com a ideia de que algo tão aceito possa ter sido apenas um erro acumulado. É mais confortável pensar que existiu por um tempo, que mudou, que afundou, que se escondeu. Qualquer coisa, menos admitir que confiamos demais, sem confirmar. No Caçador de Mistérios, a gente aprende a observar esses apagamentos, não como correções técnicas, mas como decisões psicológicas. Quando algo some dos registros oficiais, não significa que deixou de importar. Às vezes significa apenas que ficou grande demais para ser explicado, sem abalar outras certezas. Se você parar para pensar, o mar continua no mesmo lugar. As rotas mudaram, os mapas evoluíram, mas o oceano segue oferecendo o mesmo espaço aberto para a projeção humana. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Quantas coisas deixaram de existir oficialmente? Não porque foram resolvidas, mas porque ninguém queria sustentar o peso de explicá-las. Se você ficou até aqui, já percebeu que esse mistério não pede uma resposta direta. Ele pede atenção. Porque nem tudo que some foi engolido pelo mar. Algumas coisas desaparecem quando paramos de olhar para elas com honestidade suficiente. Talvez o mais inquietante não seja a ilha que não estava lá, mas o fato de que por um tempo ela foi real o suficiente. Real o bastante para guiar decisões, para justificar rotas, para ocupar espaço na mente de pessoas
que dependiam daquele traço para voltar vivas. O mar não mudou. Não se fechou. Não se explicou. Ele apenas continuou. E nós seguimos em frente, com mapas melhores, instrumentos mais precisos, nomes mais organizados. Mas algo ficou para trás. Não a ilha. O gesto. O gesto humano de confiar em algo, porque sempre esteve ali, porque todos diziam que estava, porque ninguém queria ser o primeiro a duvidar em voz alta. Se você parar para pensar, esse tipo de mistério não pertence só ao oceano. Ele pertence a qualquer lugar, onde a ausência de resposta é mais confortável do que a revisão das certezas. No Caçador de Mistérios, a gente não caça o que desapareceu. A gente observa o que permanece invisível depois que algo some dos registros. Porque o mar ensina isso, com uma clareza cruel. Ele não mente, não confirma, não corrige. Ele apenas oferece espaço, e o ser humano preenche como consegue. Se você ficou até o fim, talvez já tenha entendido que observar diferente não é encontrar respostas. É aceitar que algumas perguntas existem justamente para testar até onde vai a nossa necessidade de certeza. E talvez, em algum lugar entre o traço apagado e o horizonte vazio, o verdadeiro mistério não seja se a ilha existiu, mas por quanto tempo precisamos acreditar em algo antes de admitir que nunca paramos para verificar. O mar segue lá fora, aberto, indiferente, e ainda hoje ele continua oferecendo o mesmo convite silencioso. Observe com cuidado. Nem tudo o que esteve no mapa precisava estar ali. Se esse tipo de história te prende mais pelo que falta do que pelo que é explicado, tem outros vídeos no canal do Caçador de Mistérios, explorando outros mistérios do mar. Navios, rotas, lugares onde o oceano não dá contexto suficiente. Não é sequência obrigatória, é continuação de olhar.